ao mesmo tempo desafiador, mas eu creio que nós temos muitas coisas boas para aprender. Cláudia, eu estou falando e estou escutando eco. Eu desligo aqui. Microfone. Eu vou desligar. Pronto. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Nosso querido bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos mais uma vez, Senhor, juntos e juntas para ler a tua palavra, estudar, mas também aprender aquilo que o Senhor quer ensinar nesta noite. Permita, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos usar para que possamos com fidelidade também transmitir a tua mensagem. Usa-nos, Senhor, como instrumentos teus em tuas mãos e abre também nossa mente, mas também o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma música que eu até perguntei para o Klaus se ele encontrava, mas ele não encontrou. Eu não sei se eu aprendi em Colatina, se foi em Teoflotone, que fala assim, se a língua dos homens eu pudesse falar, e também a do céu entender, nada sou, nada valho, se não sabes... Não posso amar, nem sequer me vale todo saber. Supremo é o amor, eterno e sempre vai ser. Nossa vida não tem rancor, sem amor não dá para viver. Sem amor não dá para viver. Se eu der tudo que tenho para dar de comer aos pobres que não têm pão, se água fresca ao sedento eu der de beber, sem amor sou como os que não dão. Supremo é o amor, e sempre vai ser. Não duvida, não tem rancor, sem amor não dá para viver. Sem amor não dá para viver. Nossa, tem mais uma, o Carlos está lembrando. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Impossível sem isso viver. Só que sem o amor tudo perde o valor. É o mesmo viver que morrer. Supremo é o amor, eterno e sempre vai ser. Não duvida, não tem rancor. Sem amor não dá para viver. Sem amor não dá para viver. Nossa, olha, eu nem sei, hein, gente? E eu achei que eu não ia lembrar a letra. Eu pedi para o Klaus para procurar, né, para ver se a gente encontrava, mas não encontrou. Alguém escutou essa música já hoje? Ah, já. A Cristina está falando que sim, palavra pastoral, viu, pastora Noemi? Uai, você colocou essa música? Eu não ouvi hoje, não. Ai, ai. Então, outro texto bíblico é 1 Coríntios 14. Eu resolvi pegar, né, nesse texto, na leitura diária, eu não sei quem está fazendo, quem aqui do grupo permanece firme na leitura, acho que já era para estar em 2 Coríntios, né? Mas eu peguei esse capítulo do 14, e porque eu acho que é interessante a gente, às vezes a gente lê, mas às vezes a gente não para refletir. O que aquele texto quer nos dizer e o que ele tem para nos ensinar. E quando eu comecei na semana passada, ou foi no início dessa semana,
que eu li, eu falei, nossa, não vou falar sobre esse texto, não, é complicado demais. Li um comentário, nada, não me disse nada. Aí resolvi pegar um comentarista, um teólogo alemão, que ele já tem vários livros do Novo Testamento, acho que todo o Novo Testamento, ele faz um comentário sobre esse texto. E assim, antigamente era só em alemão, e como eu não leio alemão, não consigo, né? O Klaus tem até uma coletânea, tudo em alemão. Mas, graças a Deus, hoje já tem o auxílio da internet, então já tem a tradução, e isso nos ajuda. E eu achei muito interessante algumas descobertas, algumas colocações desse autor chamado William Barclay. Eu vou ler primeiro, o 14, ele é bem grande, então eu só vou ler alguns versículos, para não ficar muito longo. Eu começo a ler os versículos de 1 a 6. De 1 a 6 primeiro. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Agora, nos versículo 15, apenas o versículo 15, o que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Agora os versículos 20 e depois 23 a 25. Versículo 20. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Agora os versículos 23 a 25. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados
E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Muito bem. Esta é a leitura do nosso texto de hoje. Vocês conseguiram ler o texto em casa? Deram uma olhadinha? Uhum. Então, e eu creio que talvez vocês tenham também algumas perguntas, algumas indagações. É bem controverso, né? Bem controverso, né? É verdade. Então, eu vou estar falando, se alguém quiser depois perguntar ou falar alguma coisa, ou se alguma coisa não ficar clara, podem também perguntar. Então, como eu disse no início, esse não é um texto fácil de se preparar. Na verdade, ele é bem desafiante para nós. E eu confesso a vocês que é a primeira vez. Eu já li esse texto algumas vezes, mas é a primeira vez que eu parei para fazer um estudo bíblico sobre ele. Mas eu me senti motivada de ler e também trazer isso, compartilhar com vocês algumas descobertas. Eu, às vezes, gosto de desafios, gosto sei lá, me sentir desafiada e motivada para aprender coisas novas. Por que Paulo escreve essa carta sobre esse assunto para a igreja de Corinto? Em primeiro lugar, nós temos que entender que Paulo foi o pastor que fundou aquela igreja. Foi ele que levou ali a mensagem de Deus pela primeira vez e formou ali um grupo de irmãos e irmãs que juntos e juntas, eles oravam, estudavam a palavra, ouviam, né, a mensagem. Naquela época não tinha pastores, né, formados, não tinha hoje como nós conhecemos. Então, quem fazia esse trabalho missionário de evangelista eram os apóstolos e eram aquelas pessoas que eram ensinadas e elas, então, procuravam ensinar umas às outras. Então, aquelas pessoas que sobressaíam, né, com um dom especial, elas também compartilhavam aquilo que Deus também falava com elas. Então, Paulo escreveu essa carta a Corinto, porque toda a carta de Corinto, né, 1 Corinto e 2, a gente vê que ali naquela cidade, era uma cidade muito importante, Corinto era uma cidade muito importante. Eu já falei uma vez, né, que ela tinha 2 portos, era uma cidade que atuava muito a questão do comércio, né, e ela Então, a igreja de Corinto, ela foi gerada, então, pelo apóstolo Paulo. E Paulo amava muito essa igreja. Era uma igreja muito rica na diversidade de dons. Então, essa comunidade de Corinto, ela tinha muitos dons, né? E a gente vai percebendo como Paulo, ele escreve toda a carta usando imagens, analogias, para poder, de forma simples, para exemplificar algo que era bem difícil de entender. Por exemplo, no capítulo 12, a gente percebe ali Paulo explicando a respeito dos dons, usando qual a parábola? Do corpo humano, né? Falando sobre os diversos membros e as diversas funções. Mas que este corpo, mesmo com muitos membros, ele tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. E todos nós somos membros uns dos outros e fazemos parte deste corpo que é a igreja de Jesus. Todos nós fazemos parte desse corpo. Então, para entender essa questão dos dons, olha, que forma pedagógica, né, que Paulo utilizou
fantástica. Como é que ele conseguiu, né? Ele que era um rabino, olha só, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, Paulo, ele tem uma riqueza muito grande, né? Não é à toa que a maior parte das cartas do Novo Testamento são escritas pelo apóstolo Paulo. Porque, além dele ter sido instruído aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito importante, Paulo se tornou um rabino também. Tanto é que não é à toa que ele saiu em busca de perseguir os cristãos. E agora, depois dele ter esse encontro pessoal com Cristo, ele consegue fazer uma leitura, né, dos ensinamentos de Jesus, também à luz das Escrituras, do Antigo Testamento, dos profetas, coisas que Paulo tinha muito, né, nítido na sua mente, na sua cabeça. Mas agora ele estava sendo desafiado para ser uma pessoa diferente. E aí a gente percebe que ele usa, então, uma pedagogia muito interessante para poder falar para essa comunidade. E Corinto, então, era uma comunidade local, assim como nós, né? Cada um de vocês tem a sua comunidade. Nós temos aqui em Ferraz, Emily faz parte lá da comunidade Petrópolis, a Lúcia e o Paulo fazem parte lá de Santa Catarina, né? Marli e Cristina, lá de Teoflotone, e assim, né, sucessivamente. Roni daqui, Josiane também, a Regina, que vem sempre, ontem mesmo estava aqui conosco, né, no Café das Mulheres. Então, a gente percebe que toda igreja local, ela tem os seus problemas. E Paulo, ele escreve para uma igreja local que estava passando por uma situação difícil, que era alguns membros buscando um dom e almejando, ambicionando, como é que sobre a questão do dom de falar em línguas. Era um dom muito cobiçado. E Paulo vai tratar nessa carta, no capítulo 14, de 2 dons. Quais são? Vocês lembram? A gente lê várias vezes. Oi? Falar em línguas. Profetizar e o dom das línguas. Profetizar e o dom de línguas. Muito bem, isso mesmo. Então, Paulo começa a falar, né, que esse dom que era tão almejado por essa comunidade, ele começa a explicar que esses membros estavam se portando como crianças, como uma criança, de forma infantil, que quando recebe, por exemplo, uma criança ou um adolescente, quando ele tem algo muito ambicionado pelos seus colegas, alguns gostam de exibir, ou não é? Na escola, se é um iPhone, se é algo que outros colegas não têm, então o pré-adolescente ou adolescente gosta, né, de se exibir. E parece que essa comunidade tinha esse defeito, né? Agindo como criança. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão agindo como criança, mas vocês devem pensar como adultos, né? Em algo tão sério que era a respeito desse dons. E, então, até se chama, né, uma palavra difícil, que chama glossolalia, né? Que é falar em línguas. O que era falar em línguas? Era uma experiência muito pessoal, onde a pessoa falava línguas que outros não conseguiam entender. E esse dom de falar em línguas, ele não beneficiava a comunidade, a não ser que tivesse alguém que interpretasse.
Por isso, Paulo fala assim, dá assim, recomendações muito importantes, dizendo, olha, se você vai falar em línguas e você percebe que não tem quem interprete, não fale. É preferível falar 5 palavras, 5 frases de forma inteligível do que falar 5.000 que ninguém entende. Então, se não tem quem interprete, não fale. Guarde para você. Porque esse falar em línguas, ele era um benefício apenas pessoal. Aproximava de Deus. Era algo que ia para Deus e ficava ali. Era algo, naquele momento, mais pessoal dele com Deus. Por isso, Paulo vai dizer que o dom da profecia era maior do que o dom de línguas. O dom da profecia era maior do que o dom de línguas. Mas nós vamos também entender o que Paulo quer dizer, né, sobre isso. Primeiro, ele afirma, então, que o mais importante era levar a mensagem de Jesus Cristo. E profecia aqui, gente, não era profetizar no futuro. Todos vocês já me ouviram falar, né, de Elias, sobre as profecias de Elias, aquilo que Deus falou, né, para Elias falar, e como Deus anunciava a sua vontade, a sua mensagem, através dos profetas no Antigo Testamento. Mas depois de Elias, de João Batista, foi o último profeta, né, estilo Antigo Testamento, que dizia aquilo que ia acontecer. Mas por que eles diziam aquilo que ia acontecer? Era porque o povo tinha se afastado de Deus. E cada vez que o ser humano se afasta de Deus e cai em pecado, acaba tendo consequências. E muitas vezes o profeta, ele vem em primeiro lugar para denunciar o pecado e chamar o arrependimento. Quando o povo não escuta nenhuma coisa nem outra, aí vem a sentença, que é o juízo. É o juízo de Deus dizendo, olha, aquilo que vocês fizeram tem como consequência isso, isso e isso. Nesse caso, quando Paulo está falando sobre essa profecia, ele está querendo dizer, não essa profecia futurística, que eu vou dizer o que vai acontecer amanhã. Não. Essa profecia era anunciar Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que sofreu, morreu na cruz, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo está querendo dizer isso, que a profecia que não era prever o futuro, e sim anunciar, né, a vontade de Deus. Era uma exortação. Em primeiro lugar, esse texto vai nos trazer muitos ensinamentos. Em primeiro lugar, ele diz que a mensagem, o que o pregador deve fazer em cada culto, em primeiro lugar, exortar. Exortar aquelas pessoas que estão em pecado. Exortar as pessoas que estão em pecado para que se arrependam. Quando você se arrepende dos seus pecados, você volta para Deus. Você volta a ter comunhão com Deus. Então, toda mensagem, todo culto, ela deve ter, em primeiro lugar, levar nós, seres humanos, ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados. Quando o povo não se arrependia e se mantinha no caminho errado, Deus mandava, então, através do profeta, a sentença, o juízo, que era executar. Então, o povo era mandado para o exílio, aconteciam as guerras, eles perdiam, tudo porque Deus estava irado
triste com esse povo que conhecia tão bem os feitos de Deus e se afastaram dele. Agora, a mensagem também, Paulo coloca nesse capítulo 14, se vocês relerem bem, assim, de forma bem devagar, vocês vão encontrar que Paulo fala que a mensagem pregada, ela tem que ser uma mensagem clara, simples, para que o doutor possa entender e também o analfabeto possa compreender. Não adianta, por exemplo, assim como Paulo está dizendo, não fale em línguas, porque se não tiver quem interprete. Porque se chegar um estranho na comunidade, na igreja, e ver um monte de gente falando línguas, vai falar, esse povo está no manicômio, só pode. Deve ser loucos. Ninguém se entende, ninguém entende. Então, ao invés de levar essa pessoa ao arrependimento, vai levar a zombaria, né? Ao descrédito. Então, o objetivo de todo dom e toda pregação é, em primeiro lugar, levar o arrependimento e edificar a igreja. Por isso que Paulo vai falar contra o dom de falar em línguas, e inclusive ele fala que ele tem esse dom, mas ele prefere não exercer, e se ele for ter com eles, ele prefere não exercer o dom de línguas, porque ele prefere falar palavras inteligíveis, palavras que saem também da sua mente e do coração. Entendeu? Portanto, do que adianta falar em língua se não tiver quem interprete? Seria como duas pessoas de países diferentes. Imagina, um alemão com um brasileiro. O alemão falando alemão, o brasileiro português, e nenhum entendendo a língua do outro. O que vai acontecer? Ninguém vai saber o que o outro está dizendo, né? É difícil. Quando eu estive na Alemanha, isso, às vezes, a gente ficava com a mente cansada de tanto escutar e você não entender, e às vezes a pessoa que está perto de você traduz um pouquinho e depois já não aguenta também, porque é muita coisa, né? E às vezes a gente fica flutuando, né? Pensando na morte da bezerra. Bom, imagina agora numa igreja, todos ao mesmo tempo quisessem falar em línguas. Seria o quê? Uma confusão, né? Aí, gente, uma coisa que eu achei muito interessante que o William Barclay vai falar, ele fala, por exemplo, de uma orquestra, ele dá um exemplo. Todos nós, eu acredito que às vezes a gente tem uma preferência de um ou outro instrumento, né? Tem gente que gosta de violino, vai aprender violino, outros piano, outros teclado, outros flauta, bateria. Agora, você já ficou escutando alguém tocando desafinado, né? Ou uma pessoa que ainda não sabe tocar e ela fica ali, né? E o pior ainda, quando tem mais instrumentos, um toca de um jeito, outro toca do outro. Gente, eu já passei por situações muito difíceis de que cantar com alguém, tirar um tom totalmente diferente do seu. Você está cantando no tom, o violão pegou outro tom. Você se sente a pessoa mais perdida, porque você não sabe se você presta atenção na letra ou se você escuta o ruído do violão que está mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, vocês imaginam uma orquestra com os instrumentos, cada um tocando a seu bel prazer, da forma como ele acha que também está certo. Ou então, sem utilizar uma partitura comum a todos. Então, a pessoa que rege a orquestra, ela procura dar uma harmonia. Às vezes, nem todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo. Tem hora que entra o trombone, o clarinete, aí outra hora ele para, fica a flauta, o piano, né? Então, são coisas que aquela pessoa que está regendo a orquestra, ela faz muito bem. Ela tem que harmonizar. Agora, quando um começa a tocar de um jeito e outro de outro, a gente não tem nem vontade de ficar naquele lugar,
Por quê? Porque não como é que fala, gente? Não nos chama atenção. A gente fica assim, é muito chato, é muito ruim. Então, aí vocês imaginam, o Paulo está dizendo, olha só, se não tiver ordem e decência no culto, o culto precisa ter ordem e decência. Gente, eu achei demais esse capítulo. Quando eu comecei a ler e comecei a ver tanta coisa, parece que ele resume a carta inteira nesse capítulo 14. Ele vai falar dos dons, mas ele vai falar sobre algo muito importante que os membros de Corinto não tinham, que era a ordem, né? Para ser as coisas tem que estar dentro de uma ordem, né? Assim como os instrumentos precisam estar afinados e ele precisa obedecer uma ordem de quem rege, né? A sua partitura. Então, Paulo dá um ensinamento muito grande aí. Você almeja o melhor dom? E aí ele fala, gente, você almeja o melhor dom? Quando ele começa aí ensinando, ele fala, esforce primeiramente no amor. Ou seja, nenhum dom, por mais importante que seja, profecia ou outro qualquer, se ele não tiver debaixo do guarda-chuva do amor, de nada adianta, né? Mesmo a profecia, por mais importante que ela seja, se não tiver debaixo do guarda-chuva do amor, é como um símbolo que soa, né? Que retine, faz só barulho, mas não age de forma eficaz. E aí Paulo vai dizer o seguinte, quem fala em línguas, fala para Deus. Ele é edificado, mas a comunidade não. E qual é o objetivo do dom? Qual é o objetivo do dom? Fala, Roni. É servir, não é? Isso, servir uma comunidade, aonde ele está, ou aonde ela está. Então, quem anuncia a mensagem, fala às pessoas, fala à igreja, e ele edifica uma comunidade. Então, ele fala, preferimos não utilizar o termo aqui, para dizer assim, Então, Paulo está, resumindo, está dizendo que é melhor você ter o dom da profecia e de ensinar e falar da mensagem, porque aí você leva aquela pessoa à reflexão, ao arrependimento, exorta, mas você leva ela a Deus, e você não edifica somente a si mesmo. Assim, seja que o ser humano, né, fale, ore ou cante, deve fazê-lo não só com seu espírito, mas também com sua mente. Olha só, gente, já naquela época, as pessoas dizer isso, né? Às vezes a gente, na hora da emoção, a gente faz coisas, fala coisas, e às vezes a gente não reflete bem. Então, ele está dizendo, olha, mesmo nessa euforia, você precisa falar com a mente, né? Estar no espírito, mas ter a sabedoria da razão, né? Criticar, né? E ver se aquilo realmente você deve falar. Então, é melhor fazer uma oração pequena, é melhor fazer uma mensagem pequena, mas fazer de forma inteligível. Qual é a finalidade dos dons? Então, a primeira finalidade dos dons é edificar a igreja, aumentar o conhecimento das pessoas sobre Jesus Cristo, sobre a sua fé. Eu achei tão interessante, quando eu estava lendo, que ele fala assim, que você deve chegar no culto, começar fazendo com que as pessoas se humilhem,
reconheça o seu pecado de tal forma que ela ajoelhe diante de Deus de algo que é tão tremendo e reconheça ali o seu pecado. Mas ele falou, também eu achei uma coisa tão interessante, quando ele fala que se você ficar no culto inteiro só mostrando o pecado da pessoa, a situação miserável que ela está, a pessoa vai sair pior do que ela entrou. Então, você tem que anunciar a graça. Entendeu? Olha que coisa linda. Você não só mostra aquilo que é errado, mas você anuncia que um Deus da graça, o Deus que te coloca em pé, o Deus que te restaura, o Deus que te edifica. Então, toda a finalidade do dom é edificar a igreja. E seu fim deve ser repartir força para o caminho cristão. A segunda finalidade dos dons é alentar. Olha, alentar. E achei interessante também que William Barclay fala que em todo lugar sempre vai ter alguém deprimido, alguém que passou por uma situação difícil. Então, você precisa ter na pregação uma forma de alentar as pessoas. Aqueles que estão desanimados, né? Você precisa animá-los, fortalecer. Tem até um texto bíblico, né? Tanto dos profetas como no Novo Testamento, que fala: fortalecei as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, né? Então, fortalecer os desanimados, aquelas pessoas que estão sem esperança. Então, alentar as pessoas. E outra finalidade do dom, confortar. Confortar. Olha só, quantas pessoas, né, que necessitam do conforto espiritual. Né? Em todo grupo sempre tem alguém que está necessitando. Às vezes a gente fala num grupo, dá uma palavra, e depois, quando termina que você está indo embora, alguém fala: puxa vida, eu estava passando por isso, e a palavra hoje veio de encontro nessa e nessa situação. A gente não sabe de nada, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. E uma das coisas que acho que Lutero fala também, que toda pessoa que vai pregar, ou que vai anunciar a palavra de Deus, em primeiro lugar, essa palavra tem que falar para você. Ela tem que te desafiar. E que se você não está vivendo, você não deve pregar. Porque, em primeiro lugar, ela tem que vir para nós mesmos. E outro ensinamento é que nós precisamos aprender também a adorar o nosso Deus, né? Tudo que se faça durante o culto, nós devemos fazer pensando no bem comum, no bem de todas as pessoas. A adoração, ela deve ser inteligível. Às vezes tem pessoas que elas gostam, né? Quando eu era criança, eu não tinha muito entendimento. Eu era da igreja, sempre fui de igreja, mas minha igreja é metodista, e o culto sempre foi tradicional. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu fui morar com minha avó para fazer a 4ª série. E lá tinha uma igreja Assembleia de Deus. E eu, então, à noite, eu conhecia algumas pessoas que eram da Assembleia, tinha amizade. E criança é assim, né? Não tem um ânimo para correr o tempo todo. E eu amava ouvir os hinos da igreja, da Assembleia. Pessoal, os solos, duetos. Aí, quando eles falavam: vamos orar, eu saía correndo da igreja e ia para fora. Quando passava a oração, eu voltava. Mas sabe por quê? Olha só, menina acredita nos adultos, né? Minha avó falava que o pessoal falava que quando você fechava o olho, o capeta andava lá no meio do povo e o pessoal expulsava o capeta saía bode andando. Eu falei: meu Deus do céu, eu já tenho medo pra caramba, medo de escuro. Se eu ver um bode andando aqui, eu não vou dormir mais nunca.
E eu saía correndo. Nunca ninguém soube. Aí eu voltava, ressabiada, sentava lá de novo. Quando falava, vamos orar, eu, saía de novo. Não ficava. Gente, eu não ficava. Eu tinha medo. Aí, depois que a gente cresce, a gente vê que bobagem, né? Mas é isso mesmo. A gente precisa aprender, né, a adorar o nosso Deus. E Paulo exorta, nos versículos 24 e 25, como eu já disse no início, né, ele fala que nós precisamos deixar, né, de ser criança e procurar pensar como adulto. E que a palavra de Deus, aí ele vai reafirmando tudo que ele já falou no início. Convence o ser humano do próprio pecado. Aí ele fala daquela mulher samaritana, vocês lembram? Jesus encontra com a mulher de Samaria, lá no poço, que ele pede água para ela, e Jesus começa a travar um diálogo sobre a água que eu lhe der. Ela fala do poço de Jacó, e depois, olha só, Jesus, de uma forma simples, fala da água da vida, e fala da vida da mulher. E a mulher, então, vai lá na cidade, chama todas as pessoas, vem aqui, porque eu encontrei alguém que é de Deus, um profeta, porque ele falou tudo da minha vida. Veja só, quando a gente se sente tocada, alguém fala algo que toca o nosso coração, a gente se sente lido. É como uma carta que é lida, né? A gente lê e assim, é como se alguém estivesse lendo a nossa vida sem a gente nunca ter falado. Isso é o poder do Espírito Santo, que às vezes coloca no nosso coração algo para falar num dia onde ele vai bater em alguém, alguém vai se identificar com aquilo. Então, convence o ser humano do pecado e leva o ser humano ao juízo, a pensar agora como adulto, gente, essa vida que eu escolhi não serve para mim, não vai me levar num bom caminho. Então, eu preciso não seguir meus impulsos, se os meus impulsos estão levando para o mal, para um caminho errado. Preciso pensar com a minha mente, né? Com a minha mente, com a minha cabeça. E ali, quando alguém fala e que a gente se vê, né, ali, Deus falando conosco, a gente se sente realmente a nossa pequenez e que nós necessitamos do auxílio do nosso Deus para mudar. E aí, outra coisa que eu achei muito interessante é de que cada um de nós tem algo ali, às vezes escondido no nosso coração. E às vezes são segredos que a gente nunca contou para ninguém. Aí vem uma pessoa pregando e fala exatamente a respeito de um assunto que leva aquilo. E aí você se sente como se tivesse desnudada, né? E aí, a gente só pode ver que é a ação de Deus, né? Que está nos tocando para, às vezes, olhar para uma situação da nossa vida que a gente precisa estar mudando, né? Fazendo algo diferente. Então, a gente precisa perceber isso, né? Que Deus tem misericórdia de cada um de nós. E isso a gente aprende na oração do publicano e do fariseu, né? Lembra? Quando Jesus está ali, e ele conta, né? Que o fariseu chega ali na praça, começa a orar, ó Senhor, né? Com aquela franja do fariseu, que era uma roupa espalhafatosa, toda muito bonita, cheia de significados. E ele fala, eu não sou como esse publicano, esse homem aí que cobra imposto, rouba, né, dos outros. Eu não sou como ele. Eu faço tudo certo. Eu dou o dízimo até do cominho. Eu dou o dízimo do endro, de tudo que é grande e pequeno. O publicano não olha nem para o céu, porque ele fala assim, não mereço. Eu faço tudo errado. Eu roubo, eu pego isso e isso do outro, né? Se dá uma chance, eu tiro mesmo. Aí ele olha para baixo e diz, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador.
E aí Jesus fala, quem volta justificado? Quem? O publicano, não o fariseu. A oração que Deus ouviu foi a do publicano, porque é aquele que reconheceu diante de Deus a sua pequenez, aquele que realmente pediu perdão, esse sim saiu perdoado. Enquanto que o fariseu, não, ele orou para ele mesmo, para se exibir. E é isso que Paulo quer dizer, que os dons não são para exibição. Os dons são para o serviço, aquilo que a Roni falou. Os dons são para servir. E aí, gente, na igreja primitiva, a mensagem era muito simples, mas era muito clara. Não tinha pastores formados, né, em seminários, faculdades de teologia, como hoje nós temos. E, às vezes, eu achei interessante que o William Barclay, ele fala que há um perigo dessa institucionalização. Por um lado, é bom, tem uma ordem, tem alguém que está ali, né, para estar servindo, mas, por outro, alguns líderes, alguma liderança, às vezes até mesmo pastoral, coisa, acha que tudo só ele tem que fazer. E aí perde a riqueza também dos leigos, da liderança leiga, que é tão importante para crescermos. Vocês sabiam que a igreja metodista, ela se espalhou na Inglaterra muito por conta do movimento dos leigos? Não foi por movimento dos pastores, mas foi pelos leigos. O fundador do metodismo, que era John Wesley, ele tinha muita dificuldade com a pessoa que fosse pregar, que não fosse uma pessoa que ele tivesse estudado para aquilo. E aí, um dia, a mãe dele era uma mulher muito sábia, Susana Wesley. Um dia ela falou com o filho, meu filho, vai escutar. Tinha um leigo que estava sobressaindo e pregando, e pessoas e mais pessoas aceitando Jesus. Ele pregava em praça pública, porque não existia igreja, templo. Então, Wesley foi assistir, mas cheio de dedo, só mesmo para confirmar que não servia aquele tipo de trabalho. E aí, quando ele escutou, ele falou assim, não tem outra coisa a não ser o mover de Deus e o mover do Espírito Santo. Ele também tem o Espírito Santo de Deus e Deus também chamou e capacitou. Olha que coisa linda. E a partir daí surgiu o movimento do laicato. Pessoas que tinham esse dom eram preparadas de uma forma melhor para exercer o seu dom. Hoje, às vezes, a gente tem um perigo de muitos na igreja pensar, nós temos o pastor tem que fazer o trabalho e todo o trabalho. Nós não precisamos fazer. E, por outro lado, às vezes, como que a igreja empobrece quando as pessoas não colocam os seus dons a serviço do reino. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que a gente não pode deixar de servir, porque se Deus nos deu o dom, Ele deu por um motivo, para você abençoar outras pessoas. Eu vejo que, às vezes, tem trabalho que a gente faz, não tem divulgação, não tem aplausos, não tem confetes. Às vezes são coisas pequenas, né? Que é tipo um trabalho de formiguinha, mas quando você vê vidas transformadas, porque você tirou um tempo para ouvir, um tempo para aconselhar, isso é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, e eu acho que Deus me deu muito assim, essas oportunidades, e às vezes é um momento que eu estou apertada, e às vezes ali vem a situação, eu paro, eu sento, eu escuto, eu falo, aconselho, oro. Então, como é importante, né, os membros também da igreja colocar o seu dom para servir. Às vezes a gente critica muito aqueles que estão fazendo,
mas esquece de olhar para nós que às vezes não estamos fazendo, né? Então, a gente precisa ir ajudar. Quando a gente vê que é igual uma equipe, né? Se você vê que um lado tá meio fraco, né? E o peso está ficando demais em cima de poucos, eu vou ali para ajudar, para equilibrar. E eu acho que é desse jeito que Deus quer nos usar também, com os nossos dons, né? Os nossos dons. Então, não é o dom de língua, né? E Paulo vai falar todos os dons ali no capítulo 12, mas ele fala que o maior de todos os dons é... O maior de todos os dons é o amor, né? O maior de todos os dons é o amor. Então, que Deus nos abençoe, que eu espero que tenha clareado, né, um pouco a questão desse capítulo, sobre a questão dos dons, falar em língua, profecia, mas eu queria também abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, talvez uma ou outra situação não ficou clara, e aí vocês podem perguntar, porque eu acabei falando muito também. Pastora, eu achei que ficou muito claro isso. É uma outra... A gente teve um outro ângulo, assim, bem diferente, que clareou bastante. Obrigada pela colocação. Que bom. Para mim também foi um aprendizado. Olha, eu confesso que quando eu li, eu não queria usar, não. Eu até pensei de voltar para o Antigo Testamento, mas eu falei assim, gente, eu estou desafiando o pessoal a ler a Bíblia, e se eu não consigo parar também, né, para poder refletir e pesquisar, né, então eu achei importante. Cristina, você... O Paulo usou uma ótima didática aí, mas a gente, através dessa explanação sua, deu para clarear bem como ele queria chegar lá, né? Na situação e ajudar a comunidade, no caso, né? Muito bom. E ele era um homem muito sábio, né? Culto demais. Mas o que eu acho mais interessante, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente aprende, né? Que Jesus tinha uma pedagogia simples de ensinar. Ensinava falando de coisas cotidianas. E eu acho que Paulo, ele não usou a questão muito do campo, mas ele foi para a questão da analogia, né? De parábolas. A questão do corpo, né? Essa questão de coisas que as pessoas conhecem. Por isso ele fala sempre de que nós temos que... A mensagem de Jesus tem que ser de forma simples, clara, né? Se a gente falar uma palavra que seja difícil, explicar, dar a tradução, né? Para que as pessoas saibam o que nós estamos falando. Cristina, você queria falar? Oi. Então, eu acho que todos nós temos dons, né? Cada um tem um tipo de dom. Mas, assim, o que eu vejo, o seu dom, a sua empolgação de ter estudado esse texto para nos passar, é um dom maravilhoso que você tem. Quisera ter eu um pouquinho desse dom de poder falar assim, tão bem claro, tão bem explicado. Foi fantástico, Normene, fantástico esse estudo seu que você passou para a gente. Realmente é complicado, o texto é complicado, e você tem que ficar bem atenta para realmente conseguir captar o que você passou. Mas foi muito bom. Obrigada, Cristina. Mas eu só queria corrigir um pouquinho, né, de você falar, quisera eu. Eu, por exemplo, você tem outros dons que eu não tenho, entende? Um dia eu falei com a minha sogra, eu achei, olha que fantástico, né? Minha sogra nunca fez teologia, nem nada, sempre foi esposa de pastor.
Um dia eu falei com ela, falei assim, olha, eu queria tanto ter o dom que a senhora tem para trabalhos manuais, a perfeição que ela faz, as coisas que ela faz, assim, aquela perfeição, como ela consegue jogar um tom escuro, outro mais claro, outro assim, e fica bonito. Aí eu falei assim, nossa, mas eu queria ter esse dom. Aí ela virou para mim e falou assim, mas você você tem o seu dom, e o seu dom eu não tenho. Então, cada um tem o seu. A gente não pode ter todos. E eu achei interessante, né? É que a gente não pode menosprezar aquele dom que Deus nos deu. Por quê? Porque, por exemplo, tem situação que eu não tenho dom. Eu, por exemplo, para mexer em tecnologia, eu não sou muito boa. Parece que me ensina e eu não aprendo muito, não. Então, meus filhos dão um baile, né? Então, meu marido sempre sabe mais do que eu. Então, eu, às vezes, planejo as coisas, penso, escrevo, digito e falo assim, ó, eu quero que você me ajude a fazer isso, entende? Então, eu acho que isso que está a beleza da gente aprender com os outros, né? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu escuto algumas coisas, algumas falas de vocês, né, que quando reagem, eu penso assim, olha, realmente, né, essa parte aí eu não tinha pensado, né? A mente da gente se abre, né? Então, nós aprendemos uns com os outros. Vocês aprendem comigo, mas eu também aprendo com vocês. E cada um tem o seu dom. Tem pessoas que elas, às vezes, são mais tímidas para falar, mas nos bastidores são pessoas fenomenais, que movimentam um mundo, né? Quem é que não sei se até hoje, né? Mas comanda a barraca do Brogodó? Que conseguia mais de 1.000 prendas, né? Comprando e conseguindo aqui e ali. Gente, cada um, né, tem a sua forma de exercer o seu dom. E o importante é que aquilo que Deus nos deu, que a gente faça, né? Cada um vai ter um. Eu, por exemplo, não toco nem instrumento, queria muito tocar, mas não tenho paciência para aprender. Esse é o problema, né? Eu já tentei começar teclado, tentei no violão, mas eu fico sem paciência, dói meus dedos, eu já desisto. Mas tem coisa que parece que não é. Agora, quando eu estou aqui na questão da palavra, gente, é algo que eu gosto, entende? Eu tenho paixão, né? Então, assim, é como o seu trabalho, né? Você é uma bioquímica, né? Trabalha no laboratório, quer dizer, já aposentou e está de volta na lida. Então, mas por mais que te canse, né? Você tem uma paixão por isso que você faz, né? Queria contar uma experiência. Gostaria de falar? Eu queria contar uma experiência. A Roni, Sim, Roni. as minhas tias são muito católicas, né? Bem beatas. E eu lembro de uma visita que eu fiz, eu estava grávida do Lucas. Meu Lucas tem 27 anos, então faz tempo isso. Eu cheguei lá já com a gravidez, uma barriga bem grande, já bem... Porque eu engordei 23 quilos, então imagina, eu já estava bem grande. Aí eu cheguei à tarde para fazer uma visita e estava um grupo de mulheres em oração. Aí me convidaram para ficar, e elas sabem que eu já fui católica. Então, senta aí, Roni. A Roni sentou com aquele barrigão bonitinho. E elas, por incrível que pareça, se tivesse alguma mensagem, eu teria guardado. Mas o que mais guardou, e eu fiquei com aquilo, foi... Elas falaram, eu não consegui entender nada. Daqui a pouco começou todo mundo falando ao mesmo tempo, não entendia uma palavra sequer. Aquilo, em vez de me fazer bem, estava me fazendo mal. Eu já estava quase levantando e saindo, quando alguém me catou pelo braço, fica aí. Aí eu tentei de novo. Quando terminou aquela
falação toda, né? Vira uma para mim e fala assim: você entendeu? Eu falei: nada. Como? Como? Eu falei: gente, eu não. Todo mundo falando ao mesmo tempo, nenhuma palavra legível, e você me pergunta se eu entendi. Eu não entendi. Mas nada te tocou? Eu falei: tocou, uma dor nas costas danada de ficar sentado aqui nessa cadeira. Quer dizer, eu acabei desrespeitando o grupo de oração. Para quem me conhece sabe que eu tenho, às vezes, uma língua meio afiada, então eu achei que naquele momento eu tinha mais a que ficar quieta, né? E acabei ficando quieta. Aí começaram a tentar traduzir alguma mensagem para mim, mas nada me tocou, né? E esse conflito entre as minhas tias e eu foi até há pouco tempo atrás, até que um dia, outra situação que, se você me perguntar o que eu falei naquele dia, eu não sei. Mas a minha tia começou a tentar me fazer voltar a enxergar a doutrina católica como eu gostaria que eu fosse. E eu sei que eu fui contando, falando calma, uma coisa que eu não sou, falando baixo, coisa que eu não falo, e vinha, sei lá de onde vinha aquele texto todo. Eu citei endereços bíblicos, né? Em tal lugar você vai achar isso, 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 tia. Por isso eu vou por aqui. Eu não lembro. Mas eu sei que a partir daquele dia, nunca mais, nenhuma delas tentou me convencer de que o certo seria eu voltar para a Igreja Católica. E a gente convive bem até hoje. Então, eu vou, visito, tomo café, venho para casa, eu brinco com eles, tiro foto, mas ficou marcado lá, há 27 anos atrás, aquela reunião que, para mim, foi dificílima, e muito tempo depois é que eu consegui ter um diálogo legal, né? Fazer ela entender. Eu falei: olha, eu não quero te convencer a se tornar uma evangélica, não quero te tirar da igreja, mas respeite a minha, né? Mais ou menos isso. O respeito, ele é primordial, né? Eu acho que a gente, mesmo quando a gente não concorda, a gente respeita, né? A questão do posicionamento do outro. Mas o que você estava falando é aquilo, né? Não adianta todo mundo falar ao mesmo tempo, se alguém ali que não tem aquele costume, aquela forma de entender, vai achar confuso, né? Vai achar que é uma confusão, em vez de clarear, né? Então, é isso mesmo. Gente, vamos sair na janelinha para a gente tirar uma foto, e em seguida eu peço para o Klaus fazer a oração final, e eu agradeço muito, extrapolhei, né? Já são 8h30, 8h34, e obrigado pela paciência, né? E a tolerância. E então o Klaus tira uma foto aí. Já tirou? Eu nem me posicionei, eu não fiz pose. Dona Josiane vai ser na janelinha. Regina. A Regina, não sei se ela está sozinha. Então, vamos lá. 1, 2 e... Isso. Então, aproveita e faz a oração final. Deixa eu só ver aqui se deu certo. Estudo bíblico. Beleza. E que Deus abençoe cada um de vocês na cidade, Emily aí em Petrópolis, no trabalho, Cristina nos plantões noturnos, né, Cristina? Cada um aí no seu trabalho. Então, oramos. Querido Pai, nós te agradecemos também por esta oportunidade que nos deste de estudarmos a tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, pela forma didática que o apóstolo Paulo leva o assunto do falar em línguas e do pregar a ti como nosso Senhor e Salvador de uma forma tão didática. Mas também te agradecemos, Senhor,
pela pastora Noemi, que trouxe de forma também didática para nós, para que nós pudéssemos compreender melhor o texto bíblico, aprender com o texto bíblico. E queremos agora te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja em nossas vidas, nos capacitando a, como diz o apóstolo Paulo, profetizarmos, isto é, falarmos de ti para as pessoas ao nosso redor, seja lá no trabalho, seja na própria família, seja entre amigas e amigos, ou aonde o Senhor nos colocar este desafio. Então, Senhor, coloca as palavras certas em nossa boca ou as atitudes corretas em nosso corpo. Agora te pedimos, Senhor, abençoa esta noite que temos, noite fria, onde tantas pessoas não podem se defender deste frio. Obrigado, Senhor, porque podemos ter uma cama, uma casa que traz um pouco de mais calor, menos frio para nossas vidas. E abençoa, Senhor, então, que possamos ter uma noite de descanso, amanhã possamos novamente acordar, sermos pessoas alegres que te testemunham na nossa vida do dia a dia. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que oramos. Amém.